Mesmo novata nesse lugar, né? Não, poucas vezes que venho aqui. Boa noite, gente linda, maravilhosa. Todo mundo bem? E vamos ficar melhores ainda, né? Hoje nós vamos passar agora a palavra para o nosso amigo da biblioteca, que vai falar sobre os livros que devemos ler. Depois vamos continuar, certo? Boa noite a todos. O primeiro recado é que a biblioteca Bezerra de Menezes ela está aberta todos os dias de segunda a sábado. Ela impressa os livros com prazo de 30 dias para devolver. Sempre tem um voluntário aqui do Sheila com um coletezinho azul escrito Biblioteca disponível para atender vocês aqui do salão e aqui ao lado da cantina. São muitos os títulos de estudo, muitos romances, uma excelente oportunidade para quem quer ler, estudar, se dedicar. E a biblioteca nem multa cobra por atraso, ou seja, não tem desculpa, né? Quem quer ler, está ali, está disponível. O segundo recado é o nosso Clube do Livro Solar dos Aprendizes, que está caminhando para completar 21 anos já. Então são centenas de títulos que o nosso clube já apreciou. E agora no mês de junho, o livro do mês é Nascente de Bênçãos, de Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles. É um livro de 30 mensagens que realmente são mensagens que trazem uma renovação de fé. Né? Falam sobre cirurgia espiritual, sobre esperança, sobre comemoração, alegria. São bênçãos mesmos que a gente encontra nessas mensagens. Vale muito a pena a leitura diária, a meditação. E o Clube do Livro, ele não é só um grupo de distribuição de livros, é também uma forma de contribuir com as despesas e a manutenção da casa. Quem não conhece o Clube do Livro Solar dos Aprendizes, passa na livraria para conhecer, dá uma conferida lá com a gente. Os demais títulos também estão à disposição. E o terceiro e último recado é que o Sheila fez aniversário, completou 60 anos, todo mundo já deve saber, né? E foi feito um memorial em audiovisual. São 13 vídeos de vários dos trabalhadores médios antigos da casa que, que, que contam a história do Sheila e as atividades da casa. Está disponível no nosso canal do YouTube. Quem ainda não foi lá apreciar o memorial em audiovisual, a história contada pelos trabalhadores da casa, está lá disponível no canal do YouTube, no Irmã Sheila. Tá? Então, uma boa palestra a todos e uma boa noite. Aguardando as irmãs ali conversar um pouquinho. Depois vocês resolvem, né? Meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Muita alegria, muita esperança, trazendo no coração a vontade maior de equilíbrio, de saúde para todos nós. Então, vamos fazer com que os nossos pensamentos, a nossa intenção de conversar com o nosso Pai Maior, através da nossa postura, relaxando o corpo, pensando em cenas que nos trazem emoção, natureza, amor, preparando a nossa mente para que consigamos falar com nosso Pai, Senhor e Criador de toda a vida,
que está em tudo que criastes e está em nós mesmos. Pai amado, aqui estamos reunidos em vosso nome, Senhor, e rogando o amparo, a proteção, sabendo que o vosso amor está em nós e que já aprendemos a conhecê-lo e que já aprendemos a ver quão grande é tudo que criastes para nós, para que um dia possamos alcançar um grau maior e estarmos juntos na situação de colaboradores com a criação. Jesus, nosso grande amigo, que nos enviastes há muito tempo e que segue conosco em nossas trajetórias. Aqui estamos, nosso amigo querido, a lhe rogar também que nos ampare, nos restaure as forças, nos equilibre para os embates desta vida física que ora enfrentamos. Muito agradecidos pela oportunidade, a oportunidade do aprendizado e da experiência. Sê conosco, querido amigo Jesus, e que a tua luz maravilhosa possa incidir sobre cada um de nós, trazendo o que nós temos de melhor à tona, e que nossos passos sejam dirigidos pelo seu carinho. Permita, Jesus, que a tua luz nos ancore nesse momento e em todos os momentos de nossa vida, ajudando-nos e fazendo com que as nossas vibrações maiores, nossos ensejos do bem, da justiça e de tudo que nos faz bem sermos felizes, possam estar sempre em nossos corações e também que consigamos realizá-las. Assim, querido Mestre Jesus, te pedimos que esteja entre nós e que nossa reunião possa fluir, trazendo as energias do astral maior para todos, equilibrando-nos sempre. Obrigado, Senhor, e em vosso nome, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe maravilhosa, que nunca desamparou um dos seus filhos, em nome de Irmã Sheila, diretora espiritual desta casa, pedimos licença e permissão para iniciarmos a reunião da noite com o hino oração à nossa diretora espiritual, Irmã Sheila. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, essa flor tão está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz, Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos
seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite, meus irmãos, para a nossa reflexão da noite do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo de S. Capelli. A lição: misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A misericórdia é gema pura extraída do mais fundo da alma. É expressão de pureza, somente oriunda de coração amoroso, que, germinando, frutificará em bálsamo de amor para a consolação do próximo. A misericórdia é excelsa manifestação de amor. Mesmo ante as agressões do mundo e a sua aparente dureza e impiedade, exercita o perdão contra os agressores e impiedosos, pois o mundo que agride e lacera é transitório como lampejo. Já se disse que odiar é 1000 vezes pior que ser odiado, e perdoar é 1000 vezes melhor que ser perdoado. A insensibilidade do mundo contrapõe a compreensão, a intolerância, oferece a paciência, a violentação da força, resiste com a humildade contra o ódio, oferece a resistência do amor ao que agride, oferta o ensinamento do perdão, e ao que sofre, a coberta com o manto da misericórdia, para que possas tu, em tua própria viagem pela eternidade, alcançar também a misericórdia. A misericórdia engrandece a alma, extingue, o revide e acalma. O misericordioso denuncia o quanto é bondoso. Quem pratica a misericórdia é artífice da concórdia. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Emídio, desejando a ele muita luz em sua reflexão. Meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja entre nós. O nosso tema de hoje é a respeito da misericórdia. O tema do mês de junho, aqui em nossa casa, Centro Espírita Irmã Sheila, é a respeito do Evangelho de Lucas, que é chamado de o Evangelho da Misericórdia. Os 4 evangelhos canônicos têm objetivos. O Evangelho de Mateus foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era o Messias esperado. O Evangelho de Marcos, Mateus, discípulo de Jesus, ex-publicano, ex-cobrador de imposto. O Evangelho de Marcos, escrito pelo sobrinho de Pedro, Marcos, deu ênfase às atitudes de Jesus.
é o evangelho menor dentre os 4. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, o de Marcos é o menor. E a ênfase está no comportamento de Jesus. Esse evangelho, ele foi escrito sob a orientação de Pedro, tio de Marcos. Depois veio o evangelho de Lucas. O médico Lucas não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Mas ele se converteu ao cristianismo graças à influência de Paulo. Paulo de Tarso. Então, Lucas escreveu o Evangelho, a história de Jesus, inspirado e orientado por Paulo, pelos apóstolos e por Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. O Evangelho de Lucas é considerado o evangelho acadêmico, o mais bem escrito. Cada evangelho tem uma função. Por exemplo, o Evangelho de Mateus tem todo o Sermão da Montanha. O de Lucas, não. Mas qual é a ênfase do Evangelho de Lucas? A ênfase é a misericórdia. Depois vem o Evangelho de João, que trata da divindade de Jesus. O apóstolo João, o discípulo bem-amado, escreveu um evangelho falando que Jesus era o pão da vida, falando da parte divina do Mestre. Depois, João escreveu o Apocalipse, também escreveu algumas cartas. Escreveu 3 epístolas, 3 cartas. Acabamos de concluir uma obra intitulada Compêndio da Bíblia. É interessante conhecermos um pouco de cada livro da Bíblia. Porque os livros bíblicos, eles dão realce e demonstram a misericórdia do Pai. Todos eles. Mas o seu ponto alto é o Evangelho de Lucas. Então, durante esse mês, as nossas palestras serão focadas na ênfase a respeito da misericórdia, que é um sentimento que precisamos. A misericórdia é a melhor terapia que existe para que nós convivamos com todo tipo de gente. Vivemos um tempo, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas estão nervosas, impacientes, como já dizia na gíria, pavio curto. Se antes a gente não podia buzinar no trânsito, agora muito menos. Agora precisamos de misericórdia. Não apenas para com o outro, não apenas para com o nosso passado, mas também para conosco mesmo. Misericórdia é piedade, misericórdia é paciência, é compreender o tempo do outro, é perdão, é dar ao outro e a si mesmo uma nova oportunidade. Então nós preparamos aqui uns slides, eu não preparei, quem preparou foi o ChatGPT. Alguém conhece aqui o ChatGPT? Não? Alguém conhece aqui? Eu brinco e digo que depois da minha esposa, o ChatGPT é minha próxima alma gêmea. Tudo agora tem que saber pedir. É igual a oração. Tem que fazer e pedir. Quem lida com isso sabe o que eu estou dizendo. Por exemplo, esse slide aqui. Eu achei que ficou um pouco escuro. Eu falei, chat, dá mais uma clareada. Então, eu peguei o tema, o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, e o ChatGPT fez isso aqui, ó. Fez isso aqui. Não é uma inteligência artificial cristã? Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer a palestra só com slide. Vocês estão vendo que tem ali, ó, 1, 2, tá vendo aí? 1, 2, 3. Eu falei, chat, olha a intimidade, né? Chat, podia transformar cada item desse num slide? Aí ele fez. Olha o olho. Tá vendo? Então, aqui é o resumo da palestra. Ele fez um levantamento de todo o Evangelho de Lucas, colocando misericórdia nesses slides aí.
A palavra misericórdia está até no mundo do tênis. Quem é que acompanha tênis aqui? Jogo de tênis. Tem alguém aqui? Não? Ninguém. Já viu aquele detalhe, quando um tenista erra muito, alguém fala, misericórdia, né? Tenha pena da gente que está assistindo. Então, eu pedi para o chat pegar o resumo e transformar em slide. E nós vamos refletir sobre isso. Vamos então ver a respeito do que o Evangelho de Lucas trata a respeito da misericórdia. Então vamos para o nosso slide número 1. Jesus e os pobres, os necessitados. Mas ele não teve misericórdia apenas das pessoas que precisavam de donativos materiais. Ele também acolheu Zaqueu. Mateus era um homem rico. Pedro tinha propriedades. Quem falou que os discípulos de Jesus eram pobres? Não. Pedro era empresário. Mateus era cobrador de imposto. Cada um ali tinha sua autossuficiência. E as mulheres que seguiam Jesus? Susana, Madalena. Eram mulheres que tinham posse e financiavam as viagens. Então Jesus acolheu crianças, os necessitados, os enfermos, mas também acolheu os ricos. Acolheu mulheres. Não se podia conversar com as mulheres. Quando ele esteve diante do poço de Jacó e encontrou a samaritana, não podia judeu conversar com mulher samaritana. Isso era feria a cultura naquele tempo. Quando Jesus acolheu as crianças, por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Então Jesus acolheu as pessoas necessitadas do pão material. E por essa razão, muitas vezes, ele multiplicou pães e peixes, porque sentiu misericórdia. Uma vez, ele estava a pregar e já estava muito tarde. E alguém disse, Senhor, a multidão passa fome e não tem onde adquirir alimento nesse horário, porque avançou a hora. Aí Jesus perguntou, quantos pães nós temos? Quantos peixes? Somente 10, somente 3, 2. E multiplicou, deu pão e peixe para todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos. E Jesus pediu para que nada fosse desperdiçado. Jesus teve misericórdia. A misericórdia é o sentimento primeiro do amor, a piedade. O perdão não ocorre se não sentirmos empatia, pena mesmo, misericórdia do outro. Então, quando nós formos oferecer algum donativo, algo para o outro que precisa, não vamos doar como se quiséssemos ficar livres daquela pessoa. Deixa eu dar logo para a pessoa sumir. Não. Dê o pão, mas também dê o abraço. Dê a moeda, mas também aperte a mão. Ou dê o sorriso, com um olhar e uma palavra amiga. Às vezes, a esmola fere, humilha aquele que recebe. Então, Jesus foi diferente, porque ele acolheu aqueles que ninguém queria. Doentes, leprosos, os marginalizados da época. Não eram apenas pobres, eram miseráveis mesmo. Gente que não tinha onde cair, onde dormir. Então, ao andarmos no passeio, quando alguém estender a mão para pedir alguma coisa, não vamos deixar ninguém sair dali com a mão vazia. Ah, mas é um profissional da mendicância. Não importa. Ele está no seu caminho. E que bom que ele a encontrou ou o encontrou. Dê o melhor que você possa dar. Uma vez Alexandre o Grande estava em suas peregrinações, em suas campanhas,
E um mendigo pediu a Alexandre uma esmola. E ele jogou 3 moedas de ouro. Depois de algum tempo, o comandante, um outro, chegou e falou: mas, Alexandre, uma moeda de prata já seria o suficiente para aquele homem, para ele se alimentar durante 1 ano. E você deu 3 moedas de ouro? Você não acha que isso foi demais? Aí Alexandre respondeu: Alexandre não dá moeda de prata. Alexandre só dá moeda de ouro. Dê o melhor presente que você pode dar. Dê a melhor doação que você pode dar. Não vamos dar do que sobra. É o óbolo da viúva. Vamos dar o melhor de nós. Não estamos aqui para dar moeda de prata. Não estamos aqui para dar o que sobra. Não estamos aqui para dar para poder nos livrarmos das pessoas que pedem. Estamos aqui para dar o melhor de nós. O nosso amor. Como se estivéssemos dando para os nossos netos, para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos. Não vamos deixar ninguém sair da nossa convivência. Ah, mas eu estou aqui no trânsito. Coloca um dinheirinho ali no carro. Porque hoje o pessoal não quer balinha mais não. E não coloca R$2. O salário mínimo de mendigo é no mínimo R$50. Nossa, R$50? Sim. Deixa lá R$500, dá 50 para cada um. Ele sai pulando, ganhou na loto. Nada de R$2, nem de 5. 50. Ah, mas se não tiver, então dá 20. Leonardo dá 20. Dá R$20. Imagina a sensação de uma pessoa pedir uma esmola. Aí vem aquela moedinha de 5 centavos, que acho que ninguém mais nem recebe. Aí você vai lá e tira R$100. E fala: não é falsificado. A pessoa fica assim: nossa, Deus te pague e chora, mas é incrível. Mas o sinaleiro está abrindo ali. Por que a gente tem que fazer isso? Não vai resolver o problema dele. A esmola não resolve o problema, mas resolve um problema: a tristeza. Alguém olhou para mim e achou que eu mereceria R$100? Então eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Porque muito não, depois que a gente pede, endurece o espírito. Só não. Às vezes, tanto não, que ele envereda pelo caminho da criminalidade. Muitos que enveredam pelo caminho da criminalidade foram aqueles que receberam muito não, quando estavam na fase do pedido. Pediu e veio não. Ah, é? Então agora eu vou assaltar. Não justifica, mas o não endurece o espírito. E lendo o Evangelho, nós descobrimos que Jesus nunca disse não para quem pediu alguma coisa para ele. Ele ajudou até quem não pediu. A mulher que sofria de uma hemorragia, só tocou as vestes dele. Ela não abriu a boca para pedir. E dele saiu uma virtude que curou aquela mulher que sofria de uma hemorragia grave há quase 10 anos. Já tinha gastado tudo que tinha. Então Jesus curou os leprosos, 10 leprosos. E só veio um para agradecer, que era um samaritano. E ele perguntou: não foram 10? Cadê os outros 9? Muitas vezes a gente ajuda e recebe de volta a ingratidão. Aí entra a misericórdia. Quando nós ajudamos, vem o amor, a dedicação, a beneficência. Mas quando não vem a gratidão, vamos pegar o pneu de estepe da misericórdia. Para ele não basta a caridade. Para ele não basta o amor. Para ele, o ingrato, basta a misericórdia. E se você faz o bem para A e A dá as costas, não preocupa não, joga para Deus. Alguém te deve
100 mil reais e não paga, joga a conta para Deus, virá outra recompensa. E muitas vezes em dinheiro mesmo. Deve 100, Senhor, teu filho não pagou. Não estou a fim de botar na justiça. Vai descer 200 mil reais. Já aconteceu isso comigo. Não vou falar coisas aqui porque não cabe. Eu vou só resumir uma história. Eu já doei um apartamento meu que eu tinha vendido, mas a pessoa não tinha dinheiro para pagar. Eu falei, é seu, fica com você. Aí eu joguei a bola para Deus, Senhor, eu preciso do dinheiro para pagar o que eu comprei. Aí ele fez o diretor. Eu moro num apartamento que do lado era da construtora. Fez o homem sair de Belo Horizonte, diretor financeiro da empresa, para morar do meu lado. Eu falei, ó, está acontecendo isso. Não, como é que você pode pagar? Eu posso assim. Não, está resolvido. Um ano depois, o homem voltou para Belo Horizonte, porque achou um emprego melhor. Joga para Deus. E as coisas que a gente tem dentro de casa que não usamos, vamos passar para frente. O que para nós é apenas um acúmulo que está ocupando espaço, para muita gente é uma verdadeira riqueza. Jesus e os pobres. Nunca deixemos uma pessoa que estende a mão sair dali com a mão vazia. Tem que sair com a mão cheia e o coração cheio também. Não só a mão. Não podemos fazer isso. Não é bom a gente dar o próprio exemplo, mas vou contar uma historiazinha interessante, só para mostrar a alegria do mendigo. Eu estava no ponto de ônibus, ainda não tinha carro. No ponto de ônibus, eu e meu filho, esperando o ônibus passar. Para pegar o ônibus para ir para a cidade. Aí passou um mendigo. Aí eu dei na época, era muito dinheiro. Na época que o real era compatível com o dólar. Eu dei para ele 50 reais. Mas o mendigo pulou tanto. E meu filho falou, mas pai, com 10 reais a gente ia de táxi. Falei, mas a gente vai de ônibus. Mas agora ele vai com 50 reais. A alegria dele não é para dar pouca coisa não, gente. A gente abre a carteira e pega a menor cédula, né? Toma 2 reais. Tem 200, dá 200 para ele. Ah, mas vai fazer falta, não vai fazer falta não. Eu nunca nem peguei numa cédula de 200, nem sei como é que é. Querem fazer agora até de 300, não sei. Não deixe que ninguém saia com as mãos vazias. Alguém chega na sua casa e fala assim, me empresta 1 milhão de reais. Aí você fala, eu não tenho, mas eu vou arrumar um jeito. Eu tenho um gerente de banco. Quem sabe? Você tem algum patrimônio para entrar como hipoteca, alguma coisa? Eu estou falando em bens materiais, eu estou agora falando de favor. Não deixe ninguém, quando alguém abrir a boca, pedir alguma coisa para você, se importe com aquela pessoa. Mesmo que você não possa ajudar, mas se importe com ela. Faça o melhor. Dê o seu ouro. Alexandre não dá moeda de prata. Espírita não vai dar moeda de latão. Vai dar o melhor que tiver na sua carteira. O melhor que tiver no seu guarda-roupa. É o óbolo da viúva. Jesus e os pecadores. Pecadores são aqueles que ferem as leis de Deus. Pecado é o desrespeito diante da lei natural. Quando nós desrespeitamos os direitos naturais de alguém, aí nasce o pecado. Jesus foi misericordioso para com aqueles que erraram. E essa foi a diferença de Jesus. Andava com os pecadores. A diferença entre Jesus e os profetas, entre Jesus e os sacerdotes, é que ele andava com gente, entre aspas, de má vida. E deu ênfase a essas pessoas. Aos samaritanos, aos criminosos, aos homicidas, aos ladrões.
Foi até crucificado entre dois ladrões. Na verdade, um era ladrão, o outro era assassino. O mau ladrão, ele era assassino, enlouquecido. E ao final ainda disse na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Muitas vezes a gente tem vergonha, não. Quando eu era muito jovem, um dos lugares que eu mais gostava de frequentar eram as casas de prostituição da minha cidade. Era o coroinha da igreja e no centro espírita. Eu era o coroinha de manhã da igreja, à tarde ia para a igreja batista e à noite fazia palestra. Um menino de 11 anos no centro espírita. E domingo de manhã, todo domingo de manhã às 10 horas, eu ia fazer o culto do evangelho naquela casa da luz vermelha. E aquelas mulheres eram minhas madrinhas. E elas eram ciumentas e diziam: só vai namorar para casar. Um dia meu tio quis me levar para lá, quando chegou lá, a dona Lourdes, a dona do local, falou: Emílio, você é sobrinho dessa peça. Olha aqui, seu fulano. Ela era baixinha e ele, 2 metros de altura. O Emílio é nosso querido aqui. Eu nunca fui tanto amado quanto com as mulheres da prostituição. Era o queridinho da igreja, o queridinho da vida da prostituição. Porque eu queria imitar Jesus. Aí eu mudei de Irará, fui morar em Salvador e comecei a frequentar o outro lugar. Ali era mais difícil, porque tinha violência, tinha drogas. Aí um dia uma escreveu uma carta para mim dizendo que estava casada com um caminhoneiro e que ela queria viver uma vida de seriedade. Como eu tenho saudades daquele tempo que eu pedia donativo para os pobres, era quem mais ajudava. Eu carregava, saía de lá cheio de feijão, de arroz, de doações. Paulo de Tarso um dia foi ajudado, foi salvo por uma mulher da prostituição. Madalena não era prostituta, era mulher obsidiada. Mas Jesus também não rejeitou as mulheres que queriam sair da prostituição ou que viviam da prostituição. Os pecadores, os injustos, os malfeitores, misericordiosos. Meus irmãos, não é fácil seguir os exemplos de Jesus, não é fácil. Os ensinos de Jesus nos libertam da ignorância. Mas as suas atitudes nos encorajam para praticarmos o que ele nos ensinou. Precisamos imitar Jesus. Visitando os presos. Eu tive fome e me deste que comer. Estive preso e me visitaste. Não tem lugar mais triste do que uma penitenciária. Não tem local mais triste do que uma penitenciária. A pena privativa de liberdade. E Jesus falava. E muitos mudaram de vida por intermédio do seu amor. Misericórdia é acolhimento. Misericórdia é acolhimento com amor. Jesus e os doentes. E os doentes. Ele curou mais de 3 milhões de pessoas. O que está no Evangelho é apenas um exemplo. E não foi à toa que no Evangelho de João, João termina dizendo que se fosse escrever tudo o que ele fez, o mundo não caberia de livros. Exatamente, não caberia de livros. Quem quiser se aprofundar, leiam uma obra que nós fizemos, Tratado dos Evangelhos. Alguém conhece esse livro aqui? Tratado dos Evangelhos, conhece? Quem quiser estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, adquirem, comprem esse livro. Compre esse livro. Se não tiver aqui na livraria, porque chega aqui logo sai. Tem no Irradiação,
tem nas plataformas, na Amazon. Adquirem esse livro. Porque ali você vai entender certos comportamentos dele. Levamos 20 anos escrevendo esse livro. 20 anos. Só para escrever. E ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem é que são na terra? Se não tem enfermidade física, tem enfermidade moral. Todos nós aqui não temos nenhuma autoridade para atirar a primeira pedra. Não temos essa autoridade. Quando nós visitamos os hospitais, as casas de recuperação, os idosos, os enfermos, nós estamos ali desenvolvendo um exercício de misericórdia. Porque nós estamos pegando a pessoa fragilizada, o orgulho dobrado, a vaidade esquecida. Nós somos os doentes visitando outros doentes. E Jesus é o nosso médico das almas. Muitos de nós chegamos aos templos por causa das enfermidades físicas. E queremos o passe, queremos o tratamento. Mas precisamos do sentimento de misericórdia, porque é o melhor medicamento para a depressão. O perdão resolve qualquer problema. Jesus e as crianças. Já está na hora? Jesus e as crianças. E ele disse: aquele que não se assemelhar a uma criança não entrará no reino dos céus. A criança não é pura, não é sábia. Ela é ingênua. Mas ela se passa por pura. Ele falava da pureza da alma e não da ingenuidade. Os anjos são puros, mas não são ingênuos. Ninguém engana um espírito superior. São prudentes como a serpente. Conhece a alma humana, sua fragilidade. Mas quando nós treinamos o acolhimento das crianças, Divaldo Franco, uma pessoa que eu admiro profundamente, com quem eu convivi muitos anos. Nós conhecemos, os senhores conheceram o Divaldo, o grande orador, o melhor de todos, o melhor que já existiu. O melhor orador cristão que já existiu. Médium. Excelente mediunidade. Mas o que mais me impressiona nele, o que me impressionou, foi ver um menino de 18 anos, Divaldo Franco, acolher crianças órfãs e assumir a paternidade delas. Não foi um homem de 30 que fez isso. Foi um jovem que começou a fazer isso com 18 anos. Divaldo já era pai com 18. E quando chegava no cartório, quem é que é o pai? Eu. Quem é que é a mãe? Aí ele dizia lá o nome de um espírito. Pela 10ª vez, ele dizia: nossa, essa mãe já tem 10 filhos. Pois é. E vem mais. E você é o pai, eu sou o pai. Adotivo. Então, Joana de Ângeles, tem vários aí. Irmã Sheila, tem um bocado de gente que é a esposa do Divaldo, que ele colocou como mãe. Põe aí. Então, eu fico impressionado com um jovem de 18 anos e outro de 20, ele, tio Nilson, adotar crianças que ninguém queria, abandonadas, colocadas em caixa de sapato. Isso é maior do que qualquer oratória dele. Isso é maior do que qualquer livro que ele psicografou. Esse amor desse jovem pelas crianças. No dia do seu sepultamento no velório, ele foi avô, bisavô dos seus filhos adotivos. Isso é maravilhoso. Cumpriu bem o acolhimento. Uma vez ele disse:
Se não existisse a mansão do caminho, eu não teria lastro para falar. Eu não teria credibilidade se não tivesse a mansão do caminho. Aí vem Jesus e o perdão. A estratégia de Jesus. Isso aqui já daria outra palestra. Ele nos ensinou a perdoar. Perdoar não é conviver com o inimigo. Não é dar ao outro a chance de dar outra face. Não é para bater. É para se afastar. Ninguém perdoa enquanto convive com um torturador. Se afaste dele. Se vocês, instrução do mestre, forem a uma cidade e lá ninguém quiser lhe receber, os receber, sacode o pó das sandálias, vai para outra. Não fique onde você não é querido, não é desejado, não é amado, não é acolhido. Quando quiseram matá-lo em Nazaré, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Jesus não conviveu com o agressor, com a agressora. Mas ensinou o perdão. Se afaste. E emita pensamentos de misericórdia para com aquela pessoa, porque ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe das consequências de suas atitudes. Perdoar é a maior terapia que existe. Se perdoe. Perdoe seu passado. Perdoe seu passado. Você fez o melhor que você podia fazer. Uma vez eu peguei um homem na penitenciária e falou, eu me arrependo muito que eu matei uma pessoa. Eu falei, que bom que você não matou 10, só matou um. Eu podia ter matado mais gente. Eu falei, pois é. Se perdoe. Agora é daqui para frente. O que passou, passou. Vá e não peques mais. Essa é a mensagem do Cristo. O perdão é uma decisão racional, mas depois é uma decisão de misericórdia. Misericórdia, piedade. Isso aqui é um tema para outra palestra. Jesus ensina a misericórdia sem limites. Sem limites. Para com todos, para com tudo. E a misericórdia sem limites significa sem condicionamento, sem condição. Sem condição. É como a misericórdia da parábola do filho pródigo. A misericórdia da ovelha perdida. O bom pastor dá sua vida pela ovelha perdida. A moeda perdida. O filho pródigo. São parábolas que Jesus utilizou para ensinar a respeito da misericórdia do nosso Pai. Deus nos vê com olhos de pureza. Claro que suas leis, a lei de justiça, de amor e caridade, é uma lei só, mas tem o aspecto da justiça. E não saireis dali enquanto não pagares o último centavo. Mas não há perdão sem misericórdia. Não há justiça sem misericórdia. Todas as virtudes e muito menos a humildade. Então, o filho pródigo, já falei isso aqui em outras vezes, agiu de forma imprudente e voltou e o pai acolheu. Acolheu sem questionar, sem brigar. Não, vem. Sem dizer uma palavra, apenas venha. Misericórdia para com aqueles que não nos entendem, para com aqueles que não nos compreendem, para com aqueles que nos perseguem. Misericórdia para conosco mesmo. Um dos pensamentos mais brilhantes, mais interessantes para nós espíritas, ao desencarnarmos, é sentirmos pena dos que sofrem nesse planeta. Quando alguém trai a gente, que a gente fica doído, sofrendo. Perdoe, que a recompensa virá.
Quantas pessoas já nos ajudaram que nem nos conheceram? Muitas vezes aqueles quem a gente ajuda não retorna a gratidão. Mas nada se perde. A misericórdia de Deus é igual a banco. Banco nunca perde. Se você não pagar, o seguro paga. Banco não perde. No banco divino, ninguém perde. Deus é o grande banqueiro do universo. Ninguém perde com ele. Então vamos sentir pena daqueles que não sabem o que fazem, que fomentam guerras. A gente fica indignado, a gente reclama, é verdade. Agora vem campanha política, imagina o caos. Você é da direita ou da esquerda, então agora você é meu inimigo. Igual Palmeiras ou Corinthians. Tem que fazer igual um taxista. Se é palmeirense, também sou. É melhor ter paz do que ter razão, não é isso? E na política, você é de A e B? Eu sou de todos. Sou tão de todos que um dia eu vou viajar, não vou ter tempo para votar. Misericórdia para com os mentirosos, os enganadores. Não sabe o que está fazendo. Não tem noção das consequências. Os corruptos. Jesus, em todo o Evangelho, nunca abriu a boca para falar mal do Tibério, do Império Romano. Não tem essa frase. Mandou pagar imposto. Dá a César o que é de César. Misericórdia para com os conquistadores da Judéia. Que homem foi aquele? Outro dia eu comentando, falei assim, para finalizar. Como é que um ser tão poderoso, foi tão simples e tão amoroso? Como é que alguém pode ter tanto poder e ser tão simples e misericordioso? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. E vamos levar a nossa misericórdia, o nosso ouro, para quem precisar dele. Muita paz. Ele falou assim, passei uns minutos. Passou. Maravilhoso ouvir o Emílio, né? É um companheiro antigo nosso dessa casa. E a gente quer muito bem a ele. E é maravilhoso, né? Quando ele fala. Agora, quem for dar 200 reais, eu estou com a mão aqui. Viu? Eu estou com a mão aqui. Maravilhoso também, né? Vamos fazer isso. Mas, realmente, ele é encantador. Nós vamos passar agora a administração dos passes, né? Pedindo aos médios que se dirijam para as cabines e vamos receber a nossa energia maravilhosa que o Pai vai nos dispensar. Caros irmãos, mais cedo, quando aqui chegamos, encontramos um ambiente sereno, uma atmosfera límpida e com uma energia salutar circulando pelo ar e pelo ambiente. Ambiente esse preparado pela espiritualidade trabalhadora, incansável trabalhadora dessa casa, que o prepara todas as vezes que nos dirigimos a essa bendita casa de oração. Ao chegarmos aqui, nós trouxemos as nossas rogativas, nossos pedidos, para que fôssemos abençoados com a graça divina e da espiritualidade trabalhadora da casa, para amenizar os nossos males de saúde, espirituais,
mentais, morais, e que pudéssemos ser todos acolhidos e atendidos na medida das nossas necessidades. Agora chegou o momento para encerrarmos a reunião da noite, de agradecermos por todas as graças que foram espalhadas sobre todos nós. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos amparados, acolhidos e atendidos de acordo com os pedidos que aqui foram feitos. Depende de cada um de nós, com a nossa fé, com a nossa esperança e com a fé no Divino Pai, com a certeza de que fomos atendidos. E assim, agradecidos por tudo, pelo esforço da espiritualidade trabalhadora dessa bendita casa, sob o comando de Irmã Sheila, pedimos autorização e a permissão para encerrarmos mais uma noite de luz e de graça nessa bendita casa, desejando a todos um feliz retorno aos seus lares. Que assim seja.